Vamos ver se agora vai. Travando muito ainda ou não? Vamos falar sobre dependência emocional. Chora girl. E aí, como é que você tá, Raine? Tudo bem? Luizão, como é que andam as coisas aí na Suíça? Como é que está o clima de coronavírus aí na Suíça, Luizão? O pessoal tá tranquilo? Parece que tá bom agora? Tô bem também, Raine. Tô tranquilo. Me programando para começar a voltar a alguns atendimentos. Cortar não, tem que reclamar. Porque teoricamente tem 15 MB de internet rodando aqui. Tá muito ruim, tá travando muito mesmo assim? Sério? Ah, nem vai dar porque eu cortei a internet aqui do... Ah, puta merda, hein? Pô, sacanagem. Ficar 10 minutos nessa brincadeira aí. Boa noite, Rosane. Mas vamos lá, vocês que estão aqui agora já. Vocês... tem que aumentar pra 20, mas o que adianta ter uma internet de 20 e não rodar em 500k? Ah, não. Travou? Boa noite, Ana Lúcia. Ah, tem 15. Não era pra travar com 15. Será seu celular muito quente? Eita, pego, o celular tá fervendo. Vou dar uma olhada no ar aqui. Dá uma resfriada no ambiente aqui. O celular tá fervendo, tá no 12. Vamos ver se o processador dá uma geladinha aqui e ele para de travar. Muito bem. Vocês estão me escutando ou eu tô conversando sozinho aqui? Porque parece que tá dando um delay muito grande. A gente vai falar um pouco hoje sobre dependência emocional. Ok? Principalmente tirando as dúvidas. Principalmente falando um pouco sobre o que pode estar por trás, o que a gente pode fazer para começar a melhorar. Beleza? Se você me respondeu, René, porque eu não tô falando sozinho, né? Mas todo mundo aqui tá respondendo também. Legal, isso é bom. Quem aí se considera hoje dependente emocional? Ou já passou em algum momento da vida um momento em que fala, putz, eu já fui muito, eu já sofri muito com isso. Quem que já sofreu com isso? Bora aí, vamos conversar. Se travar demais, aí a gente para hoje e faz só amanhã. Porque senão aí não vai dar jeito. Senão a gente vai rodar isso aqui e essa live vai acabar às 9 do mesmo jeito. Caraca, sério? Ah não, se não render, se não render, se não pode ficar assim não, cara. O que eu faço? Não posso fazer nada. Bom, você já viu, então bom. Então, Rani, já que você nunca sofreu com isso, então vamos nós dois conversar aqui sobre o como evitar isso, né? E eu queria que você pudesse dar então seu testemunho aí de o que você fez para nunca
se sentir dependente emocionalmente de alguém. Aqui a gente vai separar o normal do patológico, tá? Como todas as outras emoções, eu não estou dizendo que dependência emocional é algo bom. Geralmente, quando a gente utiliza esse termo, ele é relacionado a algo negativo, né? Mas vamos colocar em dois momentos. Aquele momento, aquele momento onde você tem um vínculo emocional com alguém e de certa maneira esse vínculo te ajuda, e onde esse vínculo ele é necessário. Em que sentido, Raine? Como assim você sempre cagou? Como assim? Vamos entender melhor o que você quis dizer aí. Até que. Então, e existe um momento. Ah, tá, errou. O que você ia dizer então? Putz, grila, tá travando muito? Ah, não. Eu não sei o que seria dependência, mas eu imagino que deve ter sido dependente sim, pois sempre me importo muito com a opinião dos outros. Travando de novo, vai, travando. Hum. Tô quase fazendo isso mesmo, tô quase cancelando. Vai remarcar para outro dia para você vir aqui ensinar a gente. E falar o que você ia escrever no lugar daquele sempre caguei. Tá travando muito? Eu desliguei o Wi-Fi aqui de novo. Você não precisa falar não, né? Só escreve aí, ó. Aí quando você tiver mais à vontade eu te chamo aqui e a gente bate um papo ao vivo. Aliás, lembrando, pessoal. Sim, sim. Ah, não. Na verdade aqui, pessoal, ó, lembra-se, é um bate-papo tranquilo, tá? Eu é que tenho que cuidar muito do que eu falo. Eu é que tenho que cuidar muito do que eu falo, porque existe todo um peso nas minhas costas a respeito da minha profissão, a respeito da minha imagem. Eu tenho que me preocupar de certa maneira até certo ponto. Porque tem alguns pontos que eu abro mão da preocupação para falar de maneira mais livre mesmo. O importante é traduzir o conceito, tá? Então, assim, se vocês algum dia quiserem entrar pra gente bater um papo aqui mais direto, é até melhor, porque daí a gente dá até pra fazer uma abordagem mais direta, individual. Claro, se você não se importar com as outras pessoas fazendo perguntas e compartilhando junto, né? Mas e aí, tá travando muito ainda? Se estiver travando, eu vou cancelar essa live aqui e a gente vai fazer amanhã. O que seria dependência emocional? Eu já fui de me importar muito com a opinião dos outros. Tem alguma ligação? Sueli. Eu espero você na minha live dia 7 de maio. Amor e transferência da enfermagem. 7 de maio. Me manda um direct, dependendo do horário. Se eu não estiver fazendo aqui, eu vou estar lá sim. Fica tranquilo, Sueli. Você só me manda um direct lembrando da data, no mesmo dia mesmo. Se for 8 da noite, infelizmente eu não vou poder porque eu vou ter que cumprir o compromisso que eu assumi aqui. Mas se for em um horário diferente, provavelmente estarei lá. Beleza.
Então vamos nessa. 19? Muito bem, excelente. Vamos lá. Então, como eu estava comentando a respeito de dependência emocional, a gente vai conversar aqui sobre o lado patológico da dependência, beleza? Não aquele momento onde você se sente melhor do lado de outras pessoas, onde você se sente mais confiante, onde você se sente mais estimulado, tá? Porque existe essa questão de você ser mais, vamos dizer assim, produtivo quando você tem pessoas que te influenciam, vamos dizer assim, que te empurram para frente, né? Porque a gente não pode negar a influência que outras pessoas têm sobre nós. Não existe esse, não tem, não vão nessa, não caiam nessa de que eu não me abalo por nada nem por ninguém, entendeu? Então não existe isso. A gente vai trabalhar aqui, porém, o lado patológico da coisa, quando você depende de alguém para ser, fazer ou ter alguma coisa, tá? Raine, Silvana, você é dependente emocional quando você deposita expectativas em outras pessoas, quando você sente que depende de alguém para ter felicidade, ser amado, etc. Pronto. Mais alguma dúvida? Exatamente isso aí, Raine. Então, a nível patológico, você vai começar a falar em dependência emocional quando você sente que sem uma outra pessoa, geralmente é uma específica, né? Vamos supor num relacionamento onde você sente que sem essa outra pessoa você não é capaz de ser feliz. Você não é capaz de trabalhar direito, você não é capaz de se alimentar, você não é capaz de sobreviver. Sábado, uma pessoa amiga se ofendeu com uma brincadeira. Praticamente eu implorei por desculpas e ela não me desculpou e acabou a amizade. Só de pensar eu quero chorar. A brincadeira foi eu não falar que ia dar um pão. De que maneira que essa questão se relaciona com a dependência emocional aqui, Casey? Só para eu entender. Então, assim, nesse sentido que eu estou comentando, é aquele momento onde você pensa o seguinte, cara, eu não me sinto bem. Eu só me sinto bem quando eu estou com outra pessoa. Você vincula, você relaciona o seu bem-estar com a presença de outra pessoa, certo? Então, você se torna dependente emocional dessa outra pessoa. Duda, se a outra pessoa não está bem, você também não está. É como se ela tivesse uma influência muito grande sobre você. Casey. Porque sempre que alguém briga comigo, eu fico ruim. Não me sinto bem. Ah, tá, entendi. E é mais ou menos o que a Duda colocou aqui também. Tá, então, vamos lá. Vamos pensar juntos. Por que você seria influenciado pelo bem-estar de outra pessoa? Vou repetir. Por que você seria influenciado pelo bem-estar de outra pessoa? O que faria com que você tivesse isso? Com que você sentisse isso? Se outra pessoa está bem, você está bem. Se outra pessoa está mal, você está mal. Se ela está bem com você, você está bem. Se ela está mal com você, você está mal. O que faria com que você fizesse isso? Com que você passasse por essa situação? O que vocês acham?
Estão pensando? Estão escrevendo? Duda. Porque é como se duas pessoas fossem uma só. Não tem uma divisão de até onde eu vou e até onde o outro começa. Repete a pergunta, por favor. Silvana, a minha mãe faleceu em 2012. Eu tinha muita expectativa de viver alguns momentos com ela, que não foi mais possível. Durante algum tempo eu fiquei muito mal por não ter esse momento. Culpa. Vamos lá. Numa escala de 0 a 10, quanto você acha que você precisa satisfazer outra pessoa para que você seja amada por ela? Onde 0 é nada, eu não preciso satisfazer ela em nada, e 10 é eu preciso fazer tudo o que ela demanda, tudo o que ela pede, tudo aquilo que ela deseja eu tenho que dar. Numa escala de 0 a 10, o quanto você considera que você precisa fazer pelo outro para que você seja amada? Manda aí essa nota para a gente ter uma noção. 8, 2, 1. 8, 5, 7, 8. O restante que não mandou ainda, não quer mandar, tá em dúvida. Oi, Rosana, tudo bem? Então, ó, eu vou dizer mais ou menos como é que funciona essa escala. Quanto maior o número que você colocar, mais próximo dessa dependência você está. Quanto menor o número, mais longe. Porém, nenhum dos dois extremos ele é positivo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a pergunta que eu fiz, Rosane, foi o seguinte: numa escala de 0 a 10, o quanto você considera que você precisa fazer pelo outro para ser amada por essa outra pessoa, para se sentir amada? Onde 0 é nada, não preciso fazer nada, e 10 é eu preciso fazer tudo o que ela pede. Na escala de 0 a 10, o quanto você considera que é necessário você fazer pelo outro para se sentir amada por ele? Ou para se sentir bem consigo mesmo, que seja. Foi essa a pergunta que eu fiz. Então é o seguinte, quanto mais próximo de 10, quanto mais próximo de 10, mais próximo de uma dependência desse outro você está. E quanto mais longe, e quando eu falo desse outro, é qualquer outro, tá? Não é uma pessoa específica, é do outro ser humano. E quanto mais longe do 10 você está para baixo, mais longe dessa dependência você está. Porém, nenhum dos dois extremos é adequado. O interessante é que a gente esteja do meio para baixo, tá? Mas não no 0. Porque é o seguinte, a gente precisa entender que o relacionamento é uma troca, certo? O relacionamento é uma troca. Se você não dá, nunca dá, chega uma hora que o outro para de te dar também. E isso é algo totalmente natural, tá? Tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. Então você dá e recebe. Dá e recebe. Se em algum momento você começar a falhar, o outro vai ter a tendência de te dar mais para tentar equilibrar essa balança,
Porém, se você nunca der, ele vai quebrar esse elo e ele vai quebrar o vínculo com você. Assim como você também faz. E quando que esse vínculo não é quebrado? Quando tem alguma patologia, certo? Então, quando você tá aí, vamos falar aqui, a Heine colocou né? Imagina você, Heine, você encontra um cara que é tipo de 9 para 10 com relação à dependência emocional. Então, quando você junta o 1 com o 9 dele, vai ser um relacionamento perfeito. Vai ser você cagando para ele e ele chorando em cima de você. Entende? Então, só assim que vai dar jeito. E você vai começar a se relacionar com pessoas cada vez mais inseguras, cada vez mais que vão ficar em cima, querendo agradar e talvez até sufocando, entendeu? Então, o que você precisa fazer para se relacionar com pessoas mais seguras, mais tranquilas em relação a isso, você precisa então dar mais para poder a outra pessoa baixar também esse nível dela. Agora, se você está na outra ponta, se você é a pessoa que sempre dá, o tempo todo você está dando, o risco é de você se relacionar com uma outra ponta da corda, que é aquela pessoa que nunca dá, é aquela pessoa que acha que ela não precisa fazer nada. É aquela pessoa que acha que já está ganho. Então, quanto menos ela dá, mais você vai investir. Entende? Esse é o problema da dependência emocional. Que quando você está nessa ponta próxima do 10, né? Quando é você que dá, que faz tudo, que está em cima, que tem que agradar o tempo todo, você vai acabar se relacionando ou acostumando a outra pessoa a ficar do outro lado, porque vai tender a equilibrar o negócio. Então, eu não preciso dar. Eu já estou recebendo isso de graça, entendeu? Então, se eu sou uma pessoa que não estou nem aí para esse jogo aí de trocas equilibradas, se eu tenho alguém que está junto comigo, que está me dando aquilo que eu nem mereço, e quando eu falo de merecimento é realmente cuidado, de você investir, entendeu? Sim, se aplica a tudo, tá? Duda, você perguntou se aplica ao âmbito familiar, se aplica a tudo, tá? É uma questão sistêmica, é sistêmica. Uma ponta só existe por causa da outra. Um elo só é forte porque ele complementa o outro elo da corrente. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que por você se comportar dessa maneira, você acaba se aproximando e mantendo pessoas do seu lado que complementam essa qualidade que você tem. Por quê? Você também complementa aquela qualidade que a pessoa tem. E isso é um jogo tão complexo entre as pessoas que a gente nem percebe que isso está acontecendo, mas não é porque você não percebe que não acontece, tá? Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? Tá, ok. Então, quer dizer que eu identifiquei que eu sou aqui um 8, 9, 10 de dependência emocional do outro. Eu preciso modificar isso. Como é que eu modifico isso? A primeira coisa que a gente precisa entender é que algum aprendizado a gente teve que a gente precisa reaprender, tá? O que eu busco com isso? E talvez você chegue a algumas respostas como: eu quero ser reconhecida, eu quero ser amada, eu quero ser valorizada, eu quero mostrar que eu sou uma boa pessoa, eu quero mostrar que eu tenho algo bom a oferecer. É ou não é? Foge disso? Pode fugir um pouco, mas não foge tanto, certo? Então você quer mostrar o seu melhor lado, você quer mostrar para outra pessoa que vale a pena estar com você, que olha como é bom estar com você, olha quanta coisa você tem a oferecer para ela, certo? Só que se você dá tudo isso que você tem, sem nada em troca, você vai começar a se sentir mal, porque você não vai receber o que você gostaria ou na mesma intensidade, porque não existe a mesma intensidade de troca. Você pode achar ruim, mas é difícil a gente observar um relacionamento onde a situação ela é completamente equilibrada. Quando um está dando muito, o outro está dando menos. E vice-versa. E quando você para, né, não sei se já aconteceu com vocês em relacionamentos
de vocês? Talvez sim. Vou falar aqui. Se por acaso já aconteceu, vocês me digam aqui se já aconteceu. De repente, você está fazendo algumas coisas e não tem nada em troca, e aí de repente você para. Você corta. Dá uma mudada, dá um gelo, e aí parece que a outra pessoa se movimenta. Ela vem, fica incomodada, pergunta se está acontecendo alguma coisa, entendeu? Pergunta se sei lá, se você tá bem, se você tá doente, se você não tá. Começa a fazer algumas coisas por você que antes não fazia, entendeu? Por quê? Quebrou o equilíbrio que existia antes. E quando eu falo equilíbrio aqui nesse momento da situação, é um equilíbrio que ele não é equilibrado, né? É você no 8 e a pessoa no 2, certo? Então quando você desce do 8 pro 3, esse equilíbrio ele é quebrado. Então essa pessoa ela tem a tendência de estranhar o que está acontecendo, né? Então ela sobe para ver se volta ao normal que era antes. Então é preciso você entender que essa mudança ela vai ter que partir de você e que quando ela acontecer, ela vai mexer no seu sistema inteiro. Então pode ser que você mudando isso, você afaste algumas pessoas de você. Naturalmente falando. Porque essas pessoas elas estão acostumadas a um comportamento seu. Essas pessoas elas estão acostumadas a você dando as coisas para ela sem elas fazerem nada. E não quer dizer que elas são pessoas ruins, elas simplesmente se acostumaram. Entendeu? Assim como você também se acostumou a fazer o que você faz. Tá? Eu não estou dizendo aqui que é ruim você oferecer, fazer favores, você fazer agrados para outra pessoa sem ela fazer por onde, tá? Não, às vezes você quer, você gosta de fazer, mas quando você faz porque você gosta de fazer, você não pode cobrar nada do outro, tá? Então olha só, quantas pessoas... Isso aqui, pra quem já se relacionou, quem já teve pelo menos um relacionamento na vida, já sabe como é que funciona, né? Então, nem que seja com você. De repente, parece que a outra pessoa mudou, né? Era tão espontânea, fazia as coisas e de repente agora tá fria, né? A pessoa tá fria. Geralmente é isso que a pessoa diz, né? Nossa, como você tá frio, como você tá seco, né? Então, a gente percebe então um desequilíbrio. Então, de repente, você muda o seu comportamento e a outra pessoa percebe aquela quebra, né? Então, essa quebra ela vai existir em todos os momentos da sua vida. Sempre que você decidir mudar um comportamento, sempre que você decidir mudar algum aspecto seu, você vai mexer no equilíbrio do sistema onde você está inserido. Algumas pessoas vão se afetar mais, outras menos, mas você vai mexer, tá? Então, o que acontece é o seguinte, que quanto mais segura você estiver de si mesma, menos dependente ou menos necessidade você vai ter de querer agradar o outro. Aí é que tá, Duda. Se depois dessa dependência você se sentir culpada, primeiro, não encare a culpa como sendo um pecado capital, tá? Eu vou trazer aqui a culpa como aquela percepção de que talvez eu tenha feito algo errado, né? De repente, o motivo da sua mudança de comportamento não ser uma mudança interna verdadeira, sabe? Às vezes você simplesmente fez um teste. Por exemplo, você está se relacionando com alguém e de repente você pega e muda o seu comportamento para ver qual que vai ser a reação da outra pessoa. Ou imagina o seguinte, você é uma pessoa que sempre investe no outro, né? Você tem um namorado e você investe, você conversa, você dá presente, você dá café na cama, você faz as vontades dele, seja lá quais forem, sexuais ou amorosas, ou de passeio, ou com a família, seja lá como for. Mas você gostaria que ele te desse algo em troca que ele não está dando. Vamos colocar aqui que você já conversou com ele sobre isso, tá? Porque existe também uma fantasia na cabeça das pessoas que o outro tem a obrigação de adivinhar o que a gente quer, e não tem. Mas vamos dizer que você conversou, que você falou com ele. Mas de repente ele falou que ia mudar, não mudou. Aí você fala, dane-se também. Então vamos ver se ele vai continuar assim. Aí você corta aqueles benefícios que ele estava tendo. E aí ele muda, reclama, e aí
a relação volta, e aí de repente você pensa assim, putz, eu acho que eu não devia ter feito aquilo, né? Então, nesse momento, o que acabou acontecendo foi que você não mudou de verdade. Você teve uma percepção de que aquilo não estava valendo a pena, você quis dar um gelo no cara, fez alguma coisa e depois você se sentiu culpada, tá? O que vai acontecer? Dentro do processo, ainda é possível você sentir culpa, mesmo quando você muda um comportamento, tá? Ok, é possível. Mas como é que você vai resolver essa culpa? Reforçando o motivo da sua mudança. E o motivo da sua mudança tem que ser você mesma. A valorização que você talvez não esteja se dando, tá? Porque é o seguinte, por que eu faria algo para alguém que não me dá nada? Tá? Por que eu daria tanta atenção para uma pessoa que não me dá valor? Algumas razões hipotéticas, não são na verdade hipotéticas, são algumas questões que já apareceram no tratamento de algumas pessoas que você pode observar que será se talvez isso pode acontecer comigo, tá? Não estou colocando como regra, estou colocando como uma questão de você pensar sobre a sua própria vida, né? A sua família, a sua forma de enxergar o mundo. Geralmente, quando isso acontece, pode estar por trás necessidades não atendidas lá na infância ou superproteções. Por quê? A primeira questão, necessidades não atendidas, onde eu tinha que o tempo todo estar provando que eu era merecedora do amor da minha mãe, que eu era merecedora do amor do meu pai, que eu era merecedora de carinho, de atenção, entende? Então é como se eu tivesse que ficar provando que eu mereço aquele amor que eu preciso tanto como criança, entendeu? Então eu preciso estar provando isso, eu passo a minha vida buscando mostrar para o outro que eu mereço. Ou a questão da superproteção. Por que a superproteção? O que é a superproteção? É quando você tem tudo aquilo que você precisa sem nem fazer esforço, certo? E aí quando você cresce, você não tem isso. Você não tem isso. A vida não te dá as coisas simplesmente assim, porque, toma aqui. Olha como você é bonita, toma aqui isso aqui. Não é assim que acontece. Dependendo, a gente tem algumas facilidades, algumas pessoas mais, outras menos, acontece. Mas não é assim que funciona a vida. A gente acaba aprendendo de um jeito ou de outro, que a gente tem que correr atrás do que a gente quer. E aí, de repente, eu começo a ter muita dificuldade de ter esse vínculo com as outras pessoas, entendeu? E aí eu acabo fazendo algumas coisas que vão além do que precisa ser feita. Porque eu não sei como é que tem que ser feito, eu sempre tive isso, entendeu? Mas é importante a gente parar para analisar, é uma questão nossa, tá? É de cada um. Por que será? Entendeu? Como é que eu me sinto? Essa é uma pergunta que eu sempre vou fazer para vocês, para que vocês possam refletir. Como é que você se sente quando acontece isso? E geralmente a resposta está aí, tá? Se você se sente pequena, se você se sente fraca, se você se sente uma inútil, uma incompetente, alguém que nunca vai conseguir ser amado de verdade, entende? Geralmente a resposta está aí. E por que a resposta está aí? Porque você vai partir dessa emoção. De onde vem essa emoção? Em que momento eu comecei a acreditar nisso? Entende? E outra coisa, lembra que eu já falei aqui? Tudo bem, lá atrás, várias pessoas agiram de maneira específica com você que fizeram você sentir isso, ok? Então, sejam seus pais, seus amigos, irmãos, seus colegas de escola. Lá atrás, alguma coisa aconteceu para você aprender e sentir isso hoje, ter essa visão da vida. Só que a partir de hoje, você não pode mais, e essa é uma questão já de postura, atitude diante da vida, você não pode mais responsabilizar ninguém, tá? Então,
a pergunta que você tem que fazer é: o que é que eu preciso me dar? O que é que eu estou procurando no outro que eu preciso me dar? Então, tudo aquilo que você sente que você não tem do outro é porque você não está se dando. Então, reflete aí, enquanto eu leio as perguntas. Reflete aí com você. Quais são as coisas que você está buscando nas outras pessoas? A mesma resposta que você encontrar para essa pergunta vai ser: o que eu tenho que me dar a partir de hoje? Reflete aí, eu vou ler as perguntas aqui, os comentários, vamos ver. Ana Lúcia, estava precisando ouvir isso? Excelente. Luizão, é a mesma coisa quando falamos do suicídio por causa do amor. Em verdade, é uma necessidade de amor. Exatamente, uma necessidade de amor. Então, por precisar disso, por eu não ter isso, eu invisto a estratégia que eu aprendi, que eu tive, que foi dar para o outro tudo aquilo que eu tenho, que eu acredito que eu tenho de melhor, entendeu? Mas essa é a receita para o fracasso, porque estrategicamente falando mesmo, você, no relacionamento com outras pessoas, é um jogo, entende? É um jogo que tem que ser leve, mas enquanto você não aprende de maneira automática, tem que ser de maneira racional mesmo. No relacionamento com outras pessoas, você vai dar proporcional àquilo que você recebe. Porém, às vezes você tem que ser a primeira pessoa que dá para você receber. Então, ao mesmo tempo, você também tem que estar observando a reação do outro. Você tem que mostrar para o outro que você também espera algumas coisas dele. E aí é diálogo. Tá? Então, você faz para receber em troca. Tudo bem você fazer para receber em troca. Tá? A gente aqui não é nenhum salvador. A gente não está falando aqui de uma missão sabe, aquela ideia fantasiosa de que você tem que dar tudo pro outro, sem esperar nada em troca. Deixa de ser besta. No relacionamento amoroso, pessoal, familiar, não é assim que funciona. Entendeu? Não é assim que funciona. Na prática, não é assim que funciona. E eu estou falando de um lado da história. O outro lado, sim, você tem que exercitar muitas vezes a sua capacidade de dar porque você tem. Certo? Então, olha só. Não é porque vocês vão dizer: nossa, que bom, Italis, que legal, nossa. Não é isso. Eu estou fazendo, dando esse exemplo agora, eu estou fazendo isso porque eu tenho. É um pensamento que eu tenho, é uma filosofia de vida basicamente, entende? Que eu tenho e eu posso dar para vocês. Só que, à medida do tempo, se por um acaso ninguém mais entrar na live, ou se vocês deixarem de participar, ou deixarem de dar algum tipo de feedback positivo para mim, que não me mostre que faz sentido eu continuar fazendo isso, eu paro. Entende? Porque a gente faz as coisas por um motivo. Entende? E tá tudo bem você estar consciente do motivo de você fazer as coisas. Aqui, a linha entre fazer algo, saber o que você quer com aquilo, é diferente de você extorquir outra pessoa, é diferente de você chantagear, tá? A gente não tá falando aqui de uma... A linha é muito tênue, vocês conseguem perceber isso? Case Italis, e quando não sabemos o que estamos procurando? Como assim? Como assim? Por exemplo, você está num relacionamento com outra pessoa e você não sabe o que quer nesse relacionamento? É isso? Ou... Tá, esclarece um pouquinho mais aí, porque você comentou enquanto eu estava falando, né? Agora eu perdi um pouco sobre o que eu estava falando. Eu gostei da sua pulseira, ele só não consegui até agora ler tudo que está escrito, só a palavra decisão. Sucesso é uma decisão, é o que está escrito nela. Olha lá, é isso aí. Luizão, a dependência emocional
é um mecanismo de defesa? Olha, não vem como mecanismo de defesa. Quando a gente considera mecanismo de defesa, a primeira coisa que vem na nossa mente, pelo menos na minha, considerando a teoria psicanalítica, é de um processo que vai me proteger de entrar em contato com algum conteúdo conflituoso, né? Por exemplo, o que seria um mecanismo de defesa? O mecanismo da negação, por exemplo, um mecanismo bem básico. O que é um mecanismo de defesa negação? Quando eu simplesmente vou explicar por meio de um exemplo. Sabe quando a criança... Eu vou falar criança, tá? Mas vai ter algum adulto que faz isso. Sabe quando a criança está com medo do bicho-papão, está com medo de alguma coisa no escuro e ela cobre a cabeça com um cobertor? Isso é um mecanismo de negação. Ela acha que por ela não ver, aquilo não existe. Entendeu? Ela acha que por ela não estar em contato visual com aquilo, aquele bicho simplesmente sumiu. Tá? Isso na nossa vida a gente faz de maneira... Vamos lá. Quando você não quer tocar no assunto, você está negando aquilo e acha que por não tocar naquele assunto, por não olhar para aquela situação, aquilo não existe. Tá? Isso é negação. Então, é um mecanismo que a nossa mente usa para não entrar em contato com algo conflituoso. Nesse sentido aqui, a dependência emocional ela não seria um mecanismo de negação propriamente dito, mas seria sim uma estratégia para conseguir algo. Então, eu preciso desse amor que eu não tenho, eu vou te dar tudo que eu tenho para ver se você me dá um pouquinho, para ver se eu me sinto amada por você. Entende? Silvana, eu me sinto muito sozinha, mas eu confesso que eu não sei como posso melhorar a convivência comigo mesmo. Tem alguma dica? Melhorar a convivência com você mesmo? Vamos lá. Casey, tipo, procurando ser aceito, ser amado pelas pessoas. Não só no relacionamento íntimo, digo no geral, sim. Muito bem. Silvana. Vamos lá, pessoal. Vamos começar a finalizar a live aqui. A gente atrasou um pouco para começar, mas a gente vai terminar quase no mesmo horário, tá? Vou dar mais uns 10 minutinhos aí. Na verdade, já é quase 9 horas. Dicas para você não se sentir sozinha. Vamos separar aqui. Existe um termo chamado solitude, que é conhecido, relativamente conhecido, às vezes até confundido com solidão, e não é a mesma coisa, tá? Solidão é aquela sensação de estar sozinha mesmo em meio a outras pessoas. Solitude é a capacidade de você se sentir bem com você mesmo, tá? Então, assim, é importante você identificar em você os aspectos que você não gosta, para isso. Tá? Vamos de maneira bem direta assim. Quais são as coisas que você não gosta em você? Seja bem sincera com relação a isso, certo? Seja bem sincera com relação a isso, porque não adianta você não olhar para ela, certo? Voltando aqui ao mecanismo de negação, não adianta você fazer de conta que eu não gosto dessa maneira como eu converso com as pessoas, eu não gosto desse aspecto da minha vida. Não, assuma, olhe, reconheça as coisas que você não gosta em você. Depois que você fizer isso, faça a seguinte atividade. Se imagine de frente para você. E você agora passa a ser alguém neutro. E essa pessoa que está na sua frente é essa pessoa que tem essas características, esses defeitos que você identificou. Olhe para ela, para a pessoa. E eu tenho certeza que você vai olhar para ela com um olhar amoroso. E mais ainda, eu quero que você olhe para ela como uma pessoa que errou. Eu quero que você olhe para todos os erros que ela teve. E junto com isso, reconheça que hoje você só sabe que isso é um erro de verdade, você só aprendeu o que você aprendeu porque ela errou. Então, como é que você vai conseguir se sentir melhor com você mesma? No momento em que você conseguir aceitar-se, mesmo tendo cometido os erros que você cometeu, mesmo tendo os defeitos que você tem. Então, essa aceitação que eu digo aqui não é tá tudo bem eu ter feito o que eu fiz. Não é tá tudo bem eu ter agido daquela maneira. Tá tudo bem eu ser quem eu sou, e por eu ser quem eu sou, imperfeita, por eu ainda não estar puramente completo, como a gente estava comentando ontem, sabe? É você olhar para si
como um ser humano, sabe? De carne e osso, que erra, sabe? Que tá livre daqueles conceitos de perfeição que a sociedade às vezes preza, entendeu? Às vezes, quando a gente fala assim, é um conceito bem não dito, sabe? Nossa, o Ítales é um psicólogo, então ele tem que se comportar assim, 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 assim. Entendeu? E aí eu tenho essa ideia do como é que o Ítales psicólogo deve se comportar e eu passo a me cobrar por ter esse comportamento, mas por eu ser um ser humano, nem todos eles eu tenho, eu estou em desenvolvimento, mas o Ítales psicólogo tem que ter, mas eu não tenho alguns. Nossa, então chicote nele, entendeu? E aí eu me ofendo, eu me ataco, eu me agrido por isso. Então eu tenho que separar os personagens, as características que dizem que eu tenho que ter, que eu deveria ter feito, que eu não deveria ter feito, e eu tenho que olhar só pra mim, aceitar a mim mesmo como essência e dizer, ok, tá tudo bem você ter errado, você não ter conseguido fazer isso ainda, vamos lá, tô junto com você, sabe, é um exercício bem legal de fazer, bem fácil, tá? Então, de maneira geral, é uma forma de você colocar em prática, mas a teoria é o seguinte, você tem que se aceitar, apesar de tudo, tá? Para você se sentir melhor com você mesma, você tem que se aceitar com os seus erros, se aceitar com os seus defeitos, se aceitar com as suas qualidades, com as suas limitações, e quanto melhor você se sentir com você mesma em relação a isso, melhor você vai estar consigo mesmo e menos você vai procurar a aprovação dos outros. Porque se você se aceita, do que importa a opinião dos outros, tá? Que isso. Então, tipo, procurando ser aceito ou ser amado pelas pessoas. Eu não sei no relacionamento, tá? Então, assim, de certa maneira, Casey, todo mundo no seu íntimo quer ser aceito. Todo mundo quer ser amado, tá? Acontece que dependendo de como a gente foi criado, dependendo do que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, a gente desenvolve algumas estratégias que são mais ou menos dolorosas para nós, tá? Então, o que você precisa começar a fazer é de verdade dar aquilo que você quer. Sabe aquele momento em que você quer sair para tomar um sorvete e você está se programando para sair para tomar um sorvete e aí alguma amiga te manda mensagem para você tomar um tereré junto com ela e aí você fala, putz, tem que deixar esse sorvete de lado, entendeu? Não que a sua amiga não seja legal, mas você se deixou de lado naquele momento por algo que você tava com muita vontade de fazer para poder fazer outra coisa que é legal também, mas que não era a sua prioridade. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a se deixar de lado e isso vai acumulando, sabe? Isso vai sendo guardado num lugar que depois a gente começa a se sentir mal. Então, você começar a se dar prioridades, entendeu? Tá tudo bem se você quiser ficar sozinha, falar, a amiga sua, você mandar assim, vamos tomar um tereré, Casey? Sei lá, se você não se sente confortável em falar pra ela, não, eu vou ficar sozinha, beleza. Dá uma desculpa, fala que não dá, que você tá limpando a casa, que você tá fazendo qualquer coisa, entendeu? Mas se priorize. Se priorize. Aí você vai começar a se sentir melhor com relação a isso. A conversa tá ficando interessante, Rosane? Agora que tá acabando. Travou? Se acolher. Exatamente, Duda. É isso mesmo. É isso aí. Vamos ver aqui. Tem o hábito de falar sozinha. Isso tem algum significado na psicologia? Não. Todo ser humano fala sozinho, tá? Conversa sozinho, conversa consigo mesmo, pede conselho, briga consigo mesmo. A única coisa que a gente precisa tomar cuidado é com o que a gente está dizendo sozinho para nós mesmos, tá? Porque o conteúdo é o que vai importar. Se você está se batendo, se xingando, se maltratando, aí você tem que parar para poder observar esse conteúdo, parar de fazer isso, tá? Agora, se você é o tipo de pessoa que fala, putz, isso, consegui, é isso mesmo, cara, vamos lá, eu acredito em você, de verdade, entendeu? Então, dependendo do que você está falando, é o que vai mandar, tá? Mas o tempo todo a gente está conversando conosco mesmo dentro da nossa cabeça. Mas eu tenho muita dificuldade para demonstrar carinho, isso me incomoda muito. Como mudar isso? Por que você tem dificuldade? O que te faz ter dificuldade? É vergonha? Você nunca recebeu isso? Você não sabe como fazer? Entendeu? Estender a live até às 10, Duda.
Não, não dá. Aliás, pessoal, ó, vamos começar a se despedir aí, porque a live já acabou. Acho que acabou atrasando um pouco também por causa dessa internet nossa. Mas eu vou propor para vocês para a gente voltar para conversar um pouco melhor sobre isso amanhã, para a gente continuar falando sobre essa importância da gente olhar para nós mesmos com carinho, de verdade, sabe? Porque não sabe como fazer. Vamos lá, Rosana. Dificuldade em demonstrar carinho, isso me incomoda. Você tem vontade de demonstrar carinho? Se sim, quando você tenta, o que é que você sente? Observe isso. Outra coisa, demonstrar carinho é algo muito subjetivo, tá? Você pode demonstrar carinho de diversas maneiras. Existem pessoas que demonstram carinho comprando presentes. Existem pessoas que demonstram carinho abraçando, beijando, elogiando. Você primeiro tem que definir o que para você é demonstrar carinho, tá? Depois que você definiu o que para você é demonstrar carinho, você vai escolher então as coisas que você vai entender quais são as coisas que você já faz e vai focar nisso para que você se sinta bem, no sentido de você perceber que você já demonstra o carinho de alguma forma, tá? E aqui eu tô trabalhando com a hipótese de que você de alguma forma demonstra esse carinho, tá? Por exemplo, é diferente daquelas pessoas que pensam assim, eu queria tanto demonstrar carinho, mas sempre tá brigando, sempre tá batendo, agredindo, entendeu? Tô considerando que você não tá nesse lado, mas no outro lado onde você não sabe receber. Como assim você não sabe receber? Aliás, a gente vai parar essa conversa aqui agora porque a gente pode desenvolver isso aqui muito melhor amanhã, tá? Então, o que a gente vai conversar amanhã? Vamos deixar combinado aqui? Amanhã a gente vai falar melhor sobre essa questão de receber carinho, dar carinho, ou qualquer outro sentimento, tá? Porque geralmente alguns aspectos podem atrapalhar a gente demonstrar carinho. Pode ser que eu não tenha sido criado numa família em que o carinho não era demonstrado do jeito que eu gostaria de demonstrar. Então eu não sei. Eu não sei como é que eu faço, eu não sei como é que eu vou ser recebido, entendeu? Talvez eu tenha vergonha. Então assim, e essa questão de não conseguir receber carinho, aí também a gente vai ter que pensar um pouco mais, a gente vai ter que trabalhar um pouco mais sobre isso, beleza? Rosane, e quando para a outra pessoa a demonstração de carinho é diferente da nossa? Exatamente. E é justamente por isso que é importante a gente entender que a demonstração, ela pode e vai ser diferente. Pode e vai ser diferente. E como é que a gente melhora isso? Se comunicando, tá? Por exemplo, imagina que você está casada com uma pessoa que para ela a demonstração de carinho é, por exemplo, ela chegar mais cedo e vir conversar com você. Entendeu? Ela chegar e vir conversar, perguntar como é que foi seu dia, etc. E a sua demonstração de carinho é dizer que você ama. Só que essa pessoa não diz tanto que te ama. Então é complicado, beleza? Então vamos conversar sobre isso melhor amanhã? Pode ser? Combinado assim? Ó, Luizão, o Thiago já tá ao vivo. Boa noite, Luizão. Até amanhã. Então, pessoal, amanhã a gente vai voltar às 8 e a gente vai falar sobre essa questão, tá? Demonstração de carinho, receber carinho e tudo que possa estar envolvido sobre isso. Vamos falar sobre outros aspectos emocionais também, principalmente. Eu acredito que sobre a questão de dependência emocional ficou mais ou menos trabalhada. Né? O que sobrou de dúvidas ainda, vocês me perguntem amanhã e a gente vai conversando um pouco mais. Beleza? Pode ser? Silvana, valeu muito a pena assistir a live de hoje. Foi muito importante para mim, fez todo sentido. Boa noite, muito obrigado. Que bom, Silvana.
Osana, muito obrigado aí. Italis, Osane, ok, muito obrigado, boa noite, boa noite. Márcia, boa noite. Fernanda, obrigado aí, Italis, boa noite, boa noite. Chegou no fim, Ruth, pois é. Mas amanhã a gente vai voltar aqui. Duda, boa noite, Italis, obrigado, foi muito bacana. Muito obrigado para todos, a todos vocês. Cleide, fique com Deus, Italis, amém, você também. Todo mundo se cuide e até amanhã. Tchau, tchau.